Eu não botei Já para pus. gravar. Já pus. Já pôs? Aham. Beleza. Então vamos em frente. Bem, não dá para a gente falar em remuneração por habilidades e competências sem antes passar muito rapidamente sobre o que é competências, né? Então, podemos dizer que competências são conjuntos de habilidades, conhecimentos, capacidades, características comportamentais e outros atributos que, na combinação correta e dentro de um conjunto certo de circunstâncias, predizem desempenho superior. Essa é a definição do David McClellan, né, que é o pai da competência, né? E no slide a seguir eu comento um pouco sobre como é que ele chegou nessa definição. Tá? Não apenas o estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo, mas também os resultados, a produção e a entrega decorrentes de sua mobilização em situações de trabalho. Essa é a definição da Maria Teresa Fleury, que embaixo também eu estou complementando, onde a palavra entrega é muito forte, né? Na verdade, ela cria o conceito da entrega dentro de competências. Então, na verdade, o que é competências, né? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para que a gente possa fazer uma entrega competente, tá? Então, é simples assim, esse é o conceito, tá? As competências têm sido utilizadas como uma ferramenta de negócios desde o início da década de 70, quando o psicólogo David McClellan, de Harvard, inicialmente apresentou o conceito. Né? Na sua monografia de doutorado, em 1973, propôs a tese segundo a qual um conjunto de tipos específicos de competências, incluindo empatia, autodisciplina e iniciativa, distinguiria os mais bem-sucedidos daqueles que eram bons apenas para manterem seus empregos. Bem, comentando um pouco, no conceito de McClellan, ele trabalha só com o soft skill, né? Não existe o hard skill. Para o McClellan, vocês vão entender por quê. Uma coisa que levantou suspeita com McClellan foi porque, pegando uma equipe de vendas, todos tiveram o mesmo treinamento sobre os produtos da companhia. Todos tiveram acesso às mesmas documentações, às mesmas simulações, aos mesmos recursos, catálogos, etc. E por que você tinha alguns que vendiam pouco, alguns que vendiam muito bem, atingiam suas metas, e alguns que superavam suas metas? Desculpem. E ele concentrou seus esforços exatamente naquele público que ou atingia suas metas ou superava as metas. E ele descobriu, através de entrevistas individuais com aqueles que atingiam as metas, que esse conjunto de pessoas tinham determinadas atitudes, determinadas características pessoais muito próprias desse grupo, né? E aí ele também foi entrevistar o grupo das pessoas que superavam suas metas e descobriu que essas pessoas, além daquelas características das pessoas que atingiam as metas, esse grupo tinha algumas coisas adicionais, né? Então, com esse pano de fundo, esse é o conceito de competência do David McClellan. E a partir dali ele criou o chamado dicionário de competências, que tinha 52 competências soft skill escalonadas, sendo que, na verdade, o que a gente usa é em torno de 20 a 21 competências no dia a dia, cobrindo todo o conjunto de atitudes que você pode esperar das pessoas, tá?
Então, esse é o pano de fundo. Mais tarde, o grupo da Maria Teresa Fleury, o grupo da USP, de maneira geral, e outros também em vários lugares do mundo, incorporaram o conceito de hard skill também, que era exatamente essa parte relacionada a conhecimentos e habilidades, principalmente, né? E aí veio um outro mundo, porque esse dicionário do MacLean, ele é algo muito fechado a sete chaves, e praticamente só quem trabalhou na Rei via MacBur teve acesso a esses dicionários, né? Basicamente, então, competências, quer dizer, a gente tem algumas coisas. O exemplo típico é o iceberg, por quê? Porque a menor parte do iceberg está fora da água, a maior parte está dentro da água, né? É a parte que você não enxerga. Então, o que está fora da água? É conhecimento e habilidade, né? Conhecimento e habilidade é aquilo que você, em tese, consegue medir de uma forma diferente, né? Conhecimento, você vai medir se a pessoa tem aquele conhecimento. Em habilidade, é muito mais você dando problemas e ela mostrar as possíveis soluções. E você tem uma série de coisas que ficam embaixo da água que você não consegue medir, você muitas vezes não consegue nem perceber, que são os conceitos de si próprio, os traços, as motivações, tudo aquilo que é intrínseco da sua personalidade, né? Então, por isso que existe esse exemplo muito adotado hoje para definir competências do iceberg, né? Indo em frente, quer dizer, falando do dicionário da MacBur, do Dave McClellan, então, é o conjunto de habilidades, acho que eu botei talvez 20, aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, eu botei 24 competências aí, que são as competências assim mais usuais que a gente usa em qualquer processo, tá? Batendo o olho de maneira geral, fica muito fácil entender cada uma delas, né? É, vai ter um exemplo um pouco mais para frente, quer dizer. E aí, já com essa a introdução feita, vamos agora falar um pouco sobre remuneração por habilidades e competência, é o famoso Pay For, né? A gente tem, na verdade, três Pay Fors, né? A gente tem o Pay For competências, nesse conceito do MacBur, que a gente chama de soft skill, né? Você tem o hard skill, que esse grupo da USP usa bastante, onde você tem algumas características mais duras realmente de conhecimento, de habilidade, de formações e assim por diante, e também características pessoais que esse conjunto vai fazer com que ele possa fazer uma entrega competente, como eu falei lá atrás. E o Pay for Acknowledge, que eu não vou abordar muito, mas isso é usado bastante em áreas de pesquisa, né? Universidades, alguma coisa assim, né? Onde o Acknowledge você trabalha muito com titulação, né? Então, numa faculdade, por exemplo, você pegar uma tabela salarial, ela é dividida por quem tem um nível de especialização, quem tem um nível de mestrado, quem tem nível de doutorado, quem tem um pós-doc, né? E cada um desses tem sua própria tabela salarial. Então, vamos agora discutir um pouquinho a questão da entrega e nível de complexidade. Então, a entrega permite conhecer o que se espera do profissional em relação ao produto do seu trabalho, ou seja, o que ele entrega para a empresa ou negócio, né? Quer dizer, é aquilo que a gente define o que uma pessoa tem que conhecer, tanto em hard skill como em soft skill, para que ele consiga fazer uma entrega competente, né? E complexidade, que é o que a gente usa bastante em competências, ela permite avaliar o nível da entrega e da agregação de valor das pessoas, levando em consideração uma escala crescente de complexidade de atribuições e responsabilidades.
Então, a mesma competência, ela tem um nível mais simples, mais básico e um nível mais complexo. Normalmente, a gente consegue chegar até um nível máximo de estratificação por volta de 7 níveis, né? Não é tão fácil assim você detalhar esses níveis aí, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, nível 1 ele não apresenta essa competência. No nível 2, ele faz follow-up, acompanha os clientes através de pesquisas, pedidos, reclamações e assim por diante. O nível 3 mantém uma comunicação clara, mantém uma comunicação direta com o cliente para a troca de expectativas mútuas, monitorando a satisfação do cliente. No nível 4, assume responsabilidade pessoal, encarrega-se pessoalmente da responsabilidade de corrigir eventuais problemas dos clientes. No nível 5, está totalmente disponível, está sempre disponível, especialmente quando o usuário, o cliente, está atravessando algum momento crítico. Sexto, age para fazer as coisas melhores, faz tentativas concretas para agregar valor ao cliente ou melhorar sua satisfação de alguma maneira. E o nível 7 aponta as necessidades importantes, procura-se informar-se sobre as necessidades reais e importantes do cliente, além daquelas já expressas inicialmente, e procura satisfazê-las. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um detalhamento de uma competência. Vocês conseguem me dizer que competência é essa? Se quiserem, pode voltar aqui. Vocês conseguem ali, olhando ali, identificar qual é a competência aqui? Inovação? Não. Outra? Vamos lá, gente. Impacto e influência. Não. Ai, todo mundo chutômetro errado hoje. Veja. Qual é a palavra que mais aparece nesse texto? Tem uma palavra que aparece em quase todos os níveis de complexidade. Faz follow-up. Acompanha quem? Os Cliente, clientes. né? Isso. No nível 3, mantém uma comunicação direta com quem? Com o Com o cliente. cliente. No nível 4, encarrega-se pessoalmente da responsabilidade de corrigir eventuais problemas dos Com o clientes. cliente. No nível 5, está sempre disponível, especialmente quando o usuário cliente está atravessando algum período crítico. Ele quer ajudar o cliente. No nível 6, faz tentativas concretas para agregar valor a quem? Ao Ao cliente. cliente. No nível 7, procura informar-se sobre necessidades reais e importantes do cliente. Voltando agora, e aí? Orientação para a realização? Não. Orientação para satisfação ao Satisfação ao cliente. cliente. Isso, acertou, tá? Então aí é um exemplo de uma competência, né, de orientação à satisfação do cliente, a gente vai ver mais à frente, mas se vocês olharem bem essa definição aqui, a gente percebe claramente que ela começa bem no nível tático, né? Você veja, fazer follow-up é bem tático, né? Bem operacional, né? E ela vai até, quando você chega no nível 7, você vê que ela está bem estratégica, né? Então, ele procura informar-se sobre as necessidades reais importantes do cliente, ou seja, o que o cliente, na verdade, precisa, o que eu consigo agregar de valor para o cliente, como é que a minha organização pode ajudar o meu cliente para que ele se desenvolva mais, para que ele cresça e assim por diante. Então, é bem estratégico, né? Então, esses são os patamares. Ficou claro aí, gente? Tá? Então, esse aqui, então, vocês já sabem, definir lá para fazer essa brincadeira com vocês, mas vocês já sabem que esse é o detalhamento de uma da
da competência de orientação para a satisfação do cliente. E você veja que ele é bem soft skill, né? Eu estou aí definindo o que o cargo demanda em termos de atuação de quem sentar na cadeira em relação ao cliente, tá? Indo à frente, quer dizer, esse é vocês acham um bom material sobre isso com o Joel Dutra. Ele detalha possíveis aspectos que você pode detalhar, pode definir esses níveis de complexidade e competências, né? Então, o primeiro, quanto ao nível de atuação, que eu falei lá, né? Quer dizer, pode ser um nível operacional, pode ser um nível tático, pode ser um nível estratégico, né? Quando a gente fala no operacional, é bem lá um auxiliar, fazer follow-up, um auxiliar pode fazer, está tudo bem. O nível tático já é um nível de uma gerência, de uma supervisão, já começa um entendimento, uma boa comunicação com o cliente, procurar resolver os problemas com o cliente, está bem nesse nível de uma gerência, uma supervisão, e aquele nível 7 ali é bem no nível estratégico, no nível de uma diretoria, de uma alta gerência, né? Da mesma forma, a gente tem a nível de abrangência de atuação, né? Quer dizer, porque ele impacta na complexidade da operação, né? Ela pode ser local, ela pode ser regional, ela pode ser nacional e pode ser internacional, né? Mesmo olhando uma operação nacional contra uma operação local, ela já é muito mais complexa, né? Quer dizer, eu ter uma logística para entregar produto para um Brasil inteiro, ter uma área que possa dar manutenção no meu produto no Brasil inteiro, ver os melhores caminhos de entrega, treinar clientes no Brasil inteiro. Então, é muito mais complexo do que eu ter uma empresa que atua aqui só dentro da cidade de São Paulo, né? Então, esse é o conceito. Também, à medida que vai aumentando, aumenta a complexidade. O escopo da responsabilidade, né? A minha função é orientada a atividades, é orientada a uma área, é orientada a uma unidade de negócio, várias unidades de negócio ou a uma organização, né? Também vai aumentando a complexidade. O nível de estrutura das atividades, né? Alto nível de padronização, estruturação e forma, quer dizer, as atividades mais básicas são bem rotineiras, né? Repetitivas e cuja solução dos problemas são conhecidos, né? Não há variação. Enquanto que aqui no nível mais alto, você tem um baixo nível de padronização. Os problemas vão surgindo de uma forma dinâmica, onde você não necessariamente tem um conhecimento prévio e talvez para cada situação você vai ter que procurar uma solução diferente, né? Tratamento da informação, né? Quer dizer, aqui no nível de coleta, aqui no nível de organização da informação, aqui ele já faz uma análise, ele analisa e faz recomendações, aqui ele já participa da decisão, aqui ele decide, né? Quer dizer, estamos falando basicamente aqui tratamento da informação e processo decisório, né? Claramente. E autonomia, né? Alto nível de autonomia, e aqui faltou o texto, mas é um baixo nível de autonomia, né? Quer dizer, nesse nível aqui bem operacional, a pessoa não tem autonomia quase que nenhuma, e tudo que ele fizer, ele vai ter que pedir autorização para alguém, né? E aí, aqui, então, em função desses níveis que a gente define, então você cria aqui os teus caminhos naturais de carreira, né? Da onde que a pessoa pode ir para onde ela pode ir, tá? Então, eu já fiz projetos desse tipo. Então, na verdade, o que você faz, o que é? Você não avalia as empresas, os cargos, você classifica os cargos com base num conjunto de competências em determinados níveis de competência, né? E depois você vai avaliar as pessoas com base nessa competência esperada e ele vai se posicionar um pouco acima, um pouco abaixo, né? Não é um modelo tão simples, porque assim, eu sempre defendo que você não deve ter um modelo de competências muito grande. Ter um modelo de competências
6, 7 competências no máximo, né? Idealmente uns 5, 6, porque um pequeno número de competências, essas competências têm que estar na cabeça das pessoas durante toda a jornada de trabalho, né? Se eu tenho um leque muito grande de competências, as pessoas não vão conseguir se concentrar em todas essas competências. Então a coisa fica meia perdida, meia solta, né? E na hora que eu for avaliar as competências, a gente vai como é que se diz? Tem competência que eu posso estar muito bem, tem outra competência que eu estou um pouco devendo e assim por diante, né? Um ponto importante, eu não sei se eu comento isso à frente ou não, mas já vou adiantando, assim, a gente não mede competências, a gente percebe competências, tá? Então, como é que a gente avalia competências de uma pessoa? Normalmente pelos seus pares, tá? Uma avaliação 360, no sentido de quando você está com um cliente e tal, você percebe que a atitude do João é o seguinte, e dependendo na classificação de uma daquelas atitudes que a gente viu, você vai classificar em que nível ele é percebido, tá? E aí algumas pessoas respondem, aí você tem um resultado relativamente consistente. É assim que a gente avalia competências, tá? Quem já respondeu aí pesquisa de clima organizacional, é um modelo de questionário mais ou menos parecido, tá? Quando a gente chega, então, agora... Bem, falamos o primeiro passo, que foi Pay for Competence, tá? Estamos começando a entrar aqui no Pay for Skill, agora compreendendo tanto as competências como habilidades, né? Quais são as oportunidades? Ele é centrado no indivíduo. Então, essa remuneração não é do cargo, é do indivíduo, sabe? Meu salário está diretamente atrelado àquelas competências que eu tenho. E à medida que eu for adquirindo mais competências, desde que essas competências sejam úteis ao negócio e estejam dentro do meu modelo, eu vou aumentando a minha remuneração, tá? Então, é centrado no indivíduo, o pagamento com base na entrega, tá? Estimula a aquisição de novos conhecimentos e competências, porque tudo aquilo que eu conseguir agregar, eu sou reconhecido e vou ter aumento de salário, que no modelo de remuneração funcional você não tem isso, tá? Avaliação objetiva elimina desconfortos, né? Quer dizer, então não tem aquele desconforto, aquela pseudo-injustiça, né? Quer dizer, eu quero crescer, eu quero mais salário, eu vou buscar mais conhecimento, mais habilidade e assim por diante, né? Melhor as minhas entregas, eu vou ser reconhecido. Você tem aí uma progressão natural de carreira, com isso você vai ter mais adesão, comprometimento e motivação das pessoas, porque eles não têm mais nenhuma régua presa. Busca da especialização e polivalência, tá? Empowerment, né? No modelo desse, as pessoas são muito estimuladas a buscarem seus próprios caminhos, a crescerem, a terem mais autonomia e assim por diante, tá? Riscos. Exige planejamento e organização, necessita de definição de quadro de lotação. Esse é um problema, porque é o seguinte, se você deixar que todo mundo vá buscar conhecimento e você vai reconhecendo automaticamente, o que vai acontecer? Vai chegar num ponto que todo mundo está no limite da faixa, e aí a brincadeira ficou muito cara para a empresa, né? Então, que esse quadro de lotação, você estipula níveis, a gente vai ver como é que funciona isso. De vez de eu trabalhar por competência, eu trabalho por bloco de competências, e para cada bloco de competência, eu defino o número de pessoas que eu vou precisar naquele nível, tá? Então, mas eu já consegui, eu já estaria pronto para isso. Tudo bem, você está pronto, você vai para um pulmão. A hora que surgiu uma vaga, então alguém das pessoas que já estão prontas ali é promovida. Isso é muito bom, porque normalmente as empresas têm um discurso de que nós valorizamos a equipe interna e blá, 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 blá.
Só que quando aparece a vaga, aí as pessoas olham para dentro e falam, pô, mas ninguém está pronto ainda, então abre uma vaga externa, né? E, no fim, o pessoal interno nunca tem oportunidade de fato, né? Aqui, então, é um conceito diferente. Por quê? Porque você vai permitir que as pessoas se preparem e estejam prontas para poderem ter essas progressões, né? Depois você tem aqui os riscos trabalhistas, né? Isso existe, tá? Vocês vão ver o modelo da Eletropaulo, a gente teve muito problema, porque o problema é o seguinte, quando você monta a equipe, você vai ter pessoas de níveis muito diferentes em termos de salariais. Isso vai gerar risco trabalhista, né? Então, você tem que planejar muito bem como é que as pessoas vão trabalhar dali para frente, tá? Para não ter esse risco. A questão da criação do paradigma, que é o que eu acabei de falar, a prontidão para a mudança, né? As pessoas têm que... Você tem que criar um ambiente favorável para esse processo de mudança, de motivação, das pessoas buscarem novos conhecimentos. E a tendência das pessoas é o chamado manutenção do status quo, né? Quer dizer, do jeito que tá bom, estou satisfeito, não estou querendo muita inovação, tenho um pouco de medo no que vai dar isso, não sei se vai dar certo ou não, então deixa eu ficar do jeito que está. Então, esse é o que a gente chama de manutenção do status quo, né? Então, esse é o lado bom da história e o lado ruim da história. Um ponto importante, quer dizer, quando a gente começa a remunerar por pay for skill, no momento T0, a tendência é que a minha folha de salários aumente. Para, no momento T2, T3, eu conseguir ter menos pessoas e aí eu possa ter um custo menor do que eu tinha antes. Tá? Por que isso acontece? Você imagina o seguinte, você tem na sua planta o caminhão T1, T2 e T3. E eu preciso de 2 motoristas para cada caminhão, porque o caminhão é muito especializado, quem sabe dirigir um não sabe dirigir outro. Aí eu estimulo essas pessoas para irem para o caminho da polivalência. E aí eu descubro que depois que eu implementei esse programa, eu não preciso mais de 6 motoristas. Então, com 4 eu resolvo. Eu tenho um motorista fixo para cada caminhão e eu tenho um que sabe operar os 3 caminhões, todo mundo sabe operar todos, e aí eu posso jogar de acordo com a minha necessidade. Então, no primeiro momento, eu vou aumentar meus custos. Quando eu chegar lá na frente, que eu reduzir minha equipe de 6 para 4, mesmo considerando que cada um vai ganhar mais do que ganhava antes, mas meu custo vai ser menor. Então, esse é o raciocínio do Pay for Skill. Tá? Um projeto desse tipo, normalmente a gente trabalha ou as pessoas crescem ou em polivalência ou em complexidade, né? Então, à medida que ele vai agregando novas competências e vai conseguindo trabalhar com coisas mais complexas, mais difíceis, eu vou reconhecendo isso na remuneração dele. Ou, à medida que ele vai aprendendo a fazer mais coisas, ele também tem esse caminho. Em algumas situações, ambos, né? As pessoas crescem por complexidade e por polivalência, tá? Então, esses dois fundamentos são os 2 fundamentos clássicos de Pay for Skill, tá? Então, a ideia é essa. Então, você tem aqui uma tabela salarial de um nível, né? E as pessoas vão crescendo nessa tabela, não mais por desempenho, mas pela aquisição de habilidades e competências, tá? Então, assim, isso, você vai me perguntar, quer dizer que cada pessoa pode ter a sua remuneração? Sim, cada pessoa pode ter sua remuneração dependendo das competências e das habilidades que cada um possui, tá? Como é que você monta um projeto desse? Um projeto desse não é um projeto como funcional, que é tradicional, né? Você vai fazer um projeto clássico, funcional, o que você faz?
comunicação inicial, descrições de cargo, avaliação de cargo, pesquisa salarial, montagem de tabela salarial e da política de remuneração, aprovação pela diretoria e implantação. Acabou. Se você fizer projeto de cargo, salário funcional em 200 empresas, você vai fazer esses mesmos processos nas 200 empresas. Aqui é um pouco diferente, porque você não tem um modelo fixo. Você não vai usar um REI, ou sistema de pontos, ou um sistema de escalonamento, ou coisa que o valha. Cada caso é cada caso, porque cada caso tem um problema, e você vai montar um sistema para resolver aquele problema. Tá? Então, primeira fase, então, você vai precisar de uma equipe de projeto, né? Você tem pessoas que conheçam remuneração por habilidade, e você tem que ter pessoas que conheçam os teus processos de trabalho. Tá? Esse modelo de coisa funciona muito bem no chão de fábrica, importante saber isso. Tá? Você vai levantar a situação e estabelecer premissas, né? Quais são meus problemas atuais e o que eu preciso resolver. E aí, você vai criar o modelo conceitual, né? Você vai definir modelo de competência, definir estruturas, como é que as pessoas vão trabalhar, um plano de carreira, formas de avaliação, formas de certificação, porque o processo de reconhecimento da habilidade é o seguinte, quer dizer, a pessoa vai, passa por um treinamento, aí ela tem que ser medida por uma equipe interna, operando de fato aquele equipamento para receber a certificação, né? Uma vez que ele receba a certificação, ele está pronto para ser promovido para essa função. Depende de um processo de seleção interna. Definir o plano de competências e validar o modelo. A construção, como é que funciona? Prepara a matriz para o processo, descreve preciso de habilidades e competências, estrutura plano de carreira, construir caminhos naturais, construir tabela salarial, enquadrar, estimar, ou seja, o primeiro você cria um modelo conceitual e no segundo passo você implementa esse modelo conceitual criando algo consistente. Você sai da ideia para algo palpável, para no final você fazer a implantação, tá? Um modelo bem crítico no momento da implantação é você conseguir medir toda a tua população e enquadrar ela em que nível ela está para você poder, a partir dali, evoluir, tá? Então, esse é o modelo. Até aqui tudo bem? Até aqui nenhuma dúvida, gente? Tranquilo? Tudo bem, por enquanto. Então, avaliação e certificação. Então, competências não podem ser medidas, eu já falei, podem ser percebidas. São percebidas no dia a dia através de eventos, podem ser avaliados através de questionários baseados em níveis de complexidade ou através de questionários quantitativos, tipo um questionário de clima, que eu já comentei, sendo tabulados os resultados por competência. Habilidades são certificadas, comprovação de saber fazer, né? Pode ser medido via prova escrita, mas com base em saber fazer e não no saber, que é o conhecimento, né? Quando você mede habilidade, normalmente é uma prova onde você traz um problema e a pessoa tem que indicar a solução, tá? E aí que a gente vai ver se ele indicou a melhor solução ou não. Tá? Eu trouxe aqui alguns cases que a gente fez para ficar um pouco mais palpável essa teoria toda que eu trouxe até aqui, tá? Um projeto que eu fiz numa petroquímica da Bahia, do Polo Petroquímico Camaçari, chamada DETEM, né? Qual era o cenário, né? Quer dizer, se precisava estruturar caminhos de carreira, privilegiando polivalência, especialização e motivação das pessoas. O projeto anterior levou rapidamente todos para o limite superior da tabela salarial. Quer dizer, estava numa situação que todo mundo estava no limite de faixa, não tinha mais nenhuma motivação e a empresa precisava
fazer a coisa voltar a funcionar, né? E aí a gente foi chamado para isso. A solução foi uma carreira multi-skill com remuneração tradicional, quer dizer, você tinha níveis, você tinha carreira, mas era uma remuneração funcional. Tinha tabela salarial, teve avaliação rei, tudo bonitinho. Mas a forma como a gente chegou lá não seguiu o caminho tradicional de descrição de cargo, era um modelo bem diferente. O mapeamento foi feito a partir de fluxograma e mapas de trabalho elaborados pelas próprias áreas. A gente montou um comitê. Nesse comitê, ele tinha que preparar o material para a reunião, que eu vou mostrar a seguir. E aí a gente fazia as reuniões em comitê, discutia todos os processos e criava a estrutura daquela área, tá? E depois estruturava a remuneração. Documentação, mapa de carreira e perfil profissiográfico. Resultado final, a gente fez todo o projeto, aprovou na diretoria e a implantação ficou por conta do RH. Acredito que tenha ido bem, porque era um projeto bem confortável, bem arroz com feijão. Então, esse era o modelo que o grupo tinha que preparar e trazer para a reunião, que nada mais é do que a descrição do processo da área, aqui, por exemplo, uma área de manutenção, aqui os macroprocessos da área de manutenção e aqui o detalhamento dos processos da área de manutenção. Tá? Então, uma vez entendido isso daqui, né, e nas discussões poderia haver transferência de processos ou de atividades de uma área para outra. É um exercício muito rico isso aqui, né? Porque não é só um processo de avaliação. Você está discutindo os processos internos e aí você traz uma riqueza bastante grande de discussão, né? Então, esse aqui, a partir do fluxograma, eles traziam também um formulário mais ou menos desse tipo, né? Onde você tinha aqui o verbo de ação, porque ele dá a importância daquela atividade no verbo de ação, o que era atividade, né? Quem era o cliente, interno ou externo, se havia, né? Qual era o skill da pessoa que ia executar essa atividade, se era no segundo grau, se demandava um nível superior e assim por diante. E com base neste nível de escolaridade, qual era o grau de complexidade de cada um, né? A frequência com que essa atividade era feita, a quantidade dentro desta frequência e o tempo dedicado no mês para essa atividade. Tá? Com base nisso, então, era criado aqui o mapa de carreira, né? Com as suas respectivas complexidades. Tá? Então, aqui era uma área de manutenção, então você tinha o pessoal de elétrica e de instrumentação, tinha um outro grupo que tinha de mecânica e caldeiraria, o terceiro grupo de inspeção e projeto, e aqui a questão do pessoal de programação das atividades de manutenção, né? Você vê que existia pouca mobilidade de uma área para outra, porque eram técnicas muito diferentes, né? Quer dizer, o cara de elétrica dificilmente tinha condição de migrar para essa área de mecânica, caldeiraria e assim por diante, né? E aqui a ideia deles é que dentro de uma área dessa, em todas as áreas, a pessoa, quando até chegar lá em cima, tivesse conhecimento das duas. Por isso que, se ele seguia numa carreira de instrumentação, ele terminava numa carreira de elétrica e vice-versa, tá? Sempre assim, para ter o conhecimento das duas áreas, tá? Então, esse foi um projeto. Um segundo projeto que a gente fez foi na Altana Farmacêutica. Hoje é a Takeda, que é lá em Jaguariúna, né? Qual o cenário? Era balancear os recursos humanos alocados nas linhas de produção, estruturar um modelo de capacitação e carreira, privilegiando a polivalência, especialização e motivação de pessoas. Qual é a característica básica dessa empresa? Ela tinha várias linhas de produção de remédios, mas tinha algumas linhas que tinham remédios mais populares, onde você tinha uma demanda muito alta e a linha não conseguia executar dentro do tempo normal e demandava muita hora extra, e outras linhas que
que as pessoas tinham pouca atividade e era muito comum você passar pela fábrica e encontrar grupos lá batendo papo no café, etc. Qual foi o escopo do projeto? Capacitar todo mundo para que a maior parte das pessoas pudesse trabalhar em todas as linhas. E o conceito foi que polivalência. Quanto mais linhas eu tivesse capacitado para trabalhar, maior o meu salário. Tá? Solução, então, carreira multi-skill, também criminação funcional, mapeamento a partir de fluxograma e mapas de trabalho, né? Elaborado com base em benchmark e discutido em comitê, quer dizer, para aqui a gente foi visitar umas 10 indústrias farmacêuticas ali na região e conhecer como é que cada uma tratava, principalmente com essa questão de carreira e cargos, tá? A documentação que foi gerada, bem básica, de novo, da mesma forma, né? A gente desenvolveu o projeto, treinou o RH e o RH ficou responsável pela implementação do programa, tá? Uma característica desses projetos é que a implementação ela não é rápida, tá? Não é assim, se acabou o projeto e em uma semana está tudo rodando. Não, em uma semana vai começar, né? Projeto desse, às vezes, você demora 2, 3 anos para você ter a planta inteira rodando. Muitas vezes você começa por uma área e você faz um piloto para ver se funcionou bem ali, aí se funcionou, aí você vai estendendo. Se deu algum problema, você já faz ligeiras correções e a coisa vai, tá? A metodologia, então, a gente fez a pesquisa de benchmark de empresas farmacêuticas. A partir dali, com as informações, a gente fez a construção dos mapas de complexidade de carreiras, tá? E aí fizemos a construção dos caminhos naturais por eixo de carreira, e aí não é só essa questão, mas a questão também como é que as pessoas podiam crescer, os treinamentos que a empresa ia oferecer, como é que seria feita a certificação e assim por diante, né? Aqui foram os casos levantados na empresa para cada área. Então, aqui na fabricação de sólidos, comprimido, uma encapsuladora. Então, aqui era uma produção de cápsulas, tá? Então, as atividades que ele executava e para executar com total proficiência essas atividades, os cursos que ele tinha que frequentar. Tá? E assim eram cursos rápidos, normalmente de meio-dia a um dia, mas todos os cursos tinham certificação. Então, no final do curso, ele tinha que fazer um treinamento, tinha que responder uma prova de aprovação, e depois, quando fosse vir trabalhar aqui, tinha que passar pela certificação para saber aonde que ele estava posicionado aí dentro. Tá? Aqui, então, ele começava como ajudante geral, e aí a orientação foi que esse ajudante geral já fosse uma pessoa mais qualificada, alguma coisa no gênero segundo grau completo ou fazendo o segundo grau para poder ter essa progressão de carreira, né? E aí tinha aqui esse nível, se ele dominava um processo, 2 processos, 3 processos, 4 processos e até 5 processos ou mais. Então a carreira tinha 7 níveis, né? Aqui era uma zona de transição. Então essa é a ideia do projeto, tá? Aqui é uma ideia geral das diversas áreas e quantas áreas de conhecimento tinha que ter de conhecimento em cada área, né? Tinha uma mais fáceis aqui, por exemplo, ele tinha que ter 13 cursos, formava essa base aqui, o mais complexo, esse aqui que eram 28 cursos, e quantas horas sala de aula ele tinha que correr para ter total certificação nessa área, tá? E aqui, então, as diversas áreas e os diversos caminhos e eventuais transições de carreira entre uma área e outra, né? Quer dizer, a pessoa podia pular de armazém para pesagem, podia ir também no começo da carreira de líquidos, podia ir para pesagem. Só um detalhe, pesagem na indústria farmacêutica é algo muito crítico em termos de qualidade, né?
porque se você separar uma matéria-prima errada, o produto inteiro vai tudo para o lixo, tá? Então, é algo muito delicado, tá? Então, esse foi um outro caso. Um terceiro caso foi na Johnson de Versailles, né? Então, tinha a seguinte característica: todos os funcionários recebiam um aumento de média de 2% a cada 2 anos, independente de desempenho. Então, era uma coisa assim muito motivadora. Em cada 2 anos, todo mundo recebia 2%, tivesse desempenho ou não tivesse desempenho, né? O desafio foi estruturar caminhos naturais de carreira, privilegiando conhecimentos, blá, 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 blá. Uma característica interessante dessa empresa, que essa empresa já usava o conceito de equipes autogerenciáveis, tá? Então, isso ajudou bastante nesse processo. E funcionava bem. Então, o que a gente criou? Criou uma carreira multi-skill com shift a cada 2 anos de eliminação funcional. Então, isso quer dizer que ele ia fazer um papel e ele ficava ali no máximo até 2 anos, aí ele ia para outro papel e assim a coisa ia acontecendo, né? Basicamente, a documentação é a mesma, e também implantamos e ficou lá a equipe implantando. Então, a ideia aqui, você tinha 4 níveis, né? Então, você trabalhava em embalagem, produção, você podia trabalhar em embalagem, envase, fabricação e líder de fabricação. E aqui na área do MEN, você podia ser um operador de movimentação de materiais, um operador de pesagem, um operador de conferência e o líder da movimentação de materiais, né? Aqui você podia ter um cross. Com detalhe que a empresa tinha 3 grandes grupos de produto. Então, se você, por exemplo, era um operador de envase da linha de produto A, quando você ia trabalhar, se você ia trabalhar na operação de envase da linha B, isso era encarado como uma promoção e você ia ficar lá mais até 2 anos, né? A ideia é que idealmente, para você chegar aqui num líder de fabricação, você deveria ter percorrido todos esses níveis em todas as linhas de produto, tá? Então, isso criava um nível de conhecimento muito grande dentro da empresa, isso era um ponto. E o outro ponto interessante é que, por exemplo, se um líder desse saía da empresa, você tinha 7 promoções internas, porque você mexia em tudo que estava embaixo, tá? Então, era muito interessante o processo. Então, aqui é a descrição das competências, né, em termos de produtos, tá? E chegamos no case da S Eletropaulo, né? Então, qual foi o projeto? É um projeto muito grande, eu estou falando aqui de um projeto que envolvia mais ou menos 3.000 pessoas, 4.000 pessoas aproximadamente. E o projeto é estruturar caminhos naturais de carreira, privilegiando polivalência, a especialização e a construção do eletricista total profissional. Eu quero o cara que sabia fazer tudo que envolvia na manutenção aérea, que é dar manutenção na fiação em cima de poste, manutenção subterrânea, como tem aqui em São Paulo, no centro da cidade, não tem poste, é subterrânea, e subtransmissão, que são redes de 88.000 kVA, né? Também era uma carreira multi-skill, também tradicional, mapeamento, a partir de mapeamento de processo, né? Documentação, mapa de carreira, variação, rede, etc. Foi certificado, mas não foi implantado, porque foi o momento que vendeu, mudou toda a diretoria, estava tudo pronto e parou tudo e foi tudo por lixo. Sérios problemas da metodologia face a gaps entre competências pessoais e requisitos de nível. Falta de ajuste na metodologia do dia a dia da empresa. Quer dizer, foi aí que a gente aprendeu esse ponto. Quer dizer,
você tem que olhar muito a forma como as equipes vão trabalhar, porque se você tiver equipes de pessoas com níveis diferentes, mas dentro do grupo fazendo as mesmas atividades, é problema, tá? Mas foi um projeto muito interessante e muito inovador, tá? Então, aqui você tinha um exemplo do segmento aéreo, o pessoal da manutenção em poste, né? Então, os diversos níveis aqui, né? Então, você tinha... Então, e você tinha, por exemplo, os blocos de competência que eu comentei, né? O eletricista, para poder trabalhar aqui, ele tinha que saber operar cesta aérea, operar guindalto e operar broca de guincho. E assim ele ia crescendo, né? Aqui ele tinha que trabalhar em circuitos energizados de 15 kVA. Agora, o ponto-chave é o seguinte: para ele ser um eletricista B, ele tinha que ter passado por todas as atividades anteriores. Ele tinha que saber fazer tudo isso aqui já, tá? Isso na implantação se mostrou algo muito complexo, porque às vezes tinham pessoas que sabiam fazer isso, mas não sabiam fazer isso. Então ficou uns buracos muito grandes para serem resolvidos, né? Fica aí a experiência. Aqui no subterrâneo também é o mesmo conceito, né? Então aqui a gente trabalhou não por competência, mas trabalhou por bloco de competências, né? Esse projeto eu contratei para trabalhar nesse projeto com a gente o Vicente Picarelli, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Vicente Picarelli era na época a maior autoridade no Brasil nessa área, ele que fez o primeiro projeto no Brasil, que foi na Semana, em Camaçari, né? E, então foi um projeto muito interessante e muito inovador, né? Então, é um modelo que realmente vale a pena, esse modelo por blocos de competências, né? Tem projetos que aconteceram depois desse, tem projetos que aconteceram antes desse, né? Então, por exemplo, o projeto da DETEM foi antes desse, o projeto da Johnson Diversey foi depois desse, então, assim, mas o que eu quis passar para vocês perceberem que eu mostrei para vocês 4 ou 5 projetos aqui, cada projeto tem sua vida própria, né? Não tem 2 projetos iguais aqui, cada um é cada um, tá? Então, isso. Então, com isso, a gente fecha a questão de remuneração por competências. Amaury, Fala. você só implantou isso na área operacional, né? Como é que você faz isso na área administrativa? Muito complicado, muito difícil. Você pegou a mosca. Isso daí funciona muito bem, sabe? Muito bem. Quer dizer, se a gente olhar aqui, quer dizer, olhando, indo projeto por projeto, nessa, ó, DETEM pegou área operacional, toda a área operacional, só operacional. Altana, área operacional. Johnson, área operacional. AES, área operacional. Então, você vê que todos esses projetos que eu descrevi para vocês são todos da área operacional. Né? Dá para você trabalhar alguma coisa sim, na área administrativa se você fizer usar este modelo adaptado à área administrativa, né? Mas é um outro conceito. E aí você vai pensar num cara multi-skill. Então, o que seria um cara multi-skill na área administrativa? Seria um cara que sabe trabalhar, por exemplo, na área... Vamos pegar na área de RH, vai. É um cara que sabe trabalhar com remuneração, sabe trabalhar com treinamento e desenvolvimento, com folha de pagamento, com DP e tal. Então, são processos independentes com blocos de atividades independentes. E à medida que ele vai agregando, você vai remunerando ele de uma forma adicional. Então, a mesma coisa, um cara que sabe trabalhar, por exemplo, em contabilidade e finanças, né? Então, e por trás disso, você pega, por exemplo, cases como o do Banco do Brasil, eles trabalhavam não estruturado dessa forma, mas parecido, eles trabalhavam muito com job rotate, né?
Esse é um modelo que funciona muito bem dentro da área administrativa quando você pensa no conceito de job rotate. Como é que é esse negócio de job rotate? No Banco do Brasil, cada 6 meses, você faz um shift de todo mundo dentro da empresa. Tá? Eu deixo de fazer aquilo que eu sabia e vou adquirir uma nova competência, vou assumir um novo desafio. E eu vou crescendo tanto verticalmente como horizontalmente, com a ideia de que quando eu chegar no nível de gerência, eu tenho uma visão muito grande. Quer dizer, por exemplo, para mim chegar a gerente, a gerente de uma agência, por exemplo, então a ideia é que eu tenha vindo do caixa, eu sei fazer caixa, eu sei fazer fechamento, eu sei fazer atendimento, eu conheço câmbio, eu conheço aplicação, sabe? Então, dá para você fazer, mas você tem que adaptar um pouco o raciocínio para trabalhar com a área administrativa, tá? Perfeito. Eu, particularmente, não implantei nunca na área administrativa. Na área administrativa, o que funciona melhor é não o pay for skill, mas o pay for competence. Quando você usa este modelo aqui, ó. Quando você usa este modelo, tá? Então, você trabalha, você define competências, né? E aí, à medida que as pessoas vão adquirindo essas competências, eles vão crescendo, vão evoluindo, tá? Então, você pode trabalhar com blocos de competências como você quiser, tá? Então, o modelo, eu citei alguns livros para vocês, inclusive todo o pessoal da USP, lá, o, o Joel Dutra, o cara de remuneração deles mesmo, que esqueci o nome agora, mas eu cito ali, depois já falo com vocês. É, então, eles usam, na área administrativa, dá para você brincar, trabalhar legal com base nessa competência. Só que assim, não é você fazer uma avaliação por competência, é você fazer remuneração por competência, né? O buraco é bem mais embaixo, entendeu? Tá? Ficou claro? Ficou sim. Então tá bom. Terminando aqui, agora nós vamos entrar mais um item, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre as referências que eu passei para vocês. Então, gestão de recompensas, né? Podemos chamar de mimos, né? Que eu falei também sobre critérios de lazer, coisas do gênero, né? Então é assim, quer dizer, principalmente na indústrias do conhecimento, vamos dizer assim, na farmacêutica, no TI, na aeronáutica, onde mais? Na farmacêutica, TI, telecomunicações, ou seja, essas áreas de alta tecnologia que a gente viu lá, o pessoal pode usar carreira X, carreira Y, carreira W, mas chega num ponto que não tem mais. Você já deu tanta grana para os caras, sabe? Que não tem mais para onde. O cara não quer mais grana. Pô, para de me dar dinheiro que está me atrapalhando aqui, por favor, sabe? Então, você tem que pensar em outras formas de motivar essas pessoas. E o que eu vou mostrar para vocês é basicamente o modelo do Google, mas que também tem coisas muito parecidas com Microsoft, Apple, Dell, essas grandes, Amazon, essas grandes players aí, eles têm programas muito parecidos com o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha seguinte, quer dizer, segundo a fonte Glassdoor, que é medianamente confiável, né? Não vou dizer que é 100% confiável, não é uma pesquisa, mas você veja o nível de remuneração do pessoal do Google em dólares ano, sem bônus. Detalhe, hein? Sem bônus. Então você veja, um advogado, salário dele $250.000 ano, advogado, tá? Um diretor de finanças, $350.000 ano de salário, tá? um
Um engenheiro, $200.000 ano, tá? Um gestor de produto, um gerente de produto, $250.000 ano. Quer dizer, se a gente trazer isso para o Brasil, com o dólar que está aí, quer dizer, a gente está falando de um, um advogado, um gerente de produto ganhando R$ 1 milhão por ano, né? Então, fora os bônus, quer dizer, e os bônus, você imagina que os bônus dessas empresas não é um bônus de 2 salários, né? Então, dinheiro não motiva mais, tá certo que dinheiro nunca motivou, eu já comentei aqui as experiências de Maslow e Herzberg. Maslow dizia que salário era fator motivador e Herzberg provou que não, que é fator de higiene, né? Ou seja, salário, a falta de salário, a injustiça salarial pode trazer desmotivação, mas todo o salário do mundo não cria motivação, né? Então, e aí, se eu tenho um cenário desse, que hoje é muito comum aí no mundo da informática, que eu posso fazer para motivar essas pessoas, tá? Então, é isso que a gente vai conversar agora. Então, primeiro, no Google, eles trabalham muito o ambiente de trabalho, né? Essa foto aí fala bem sobre isso, né? Então, dá para a gente dar uma boa ideia de como é que é, quer dizer, ambiente informal, todo mundo relaxado. Há casos e casos, né, que eu posso citar. Por exemplo, tinha uma empresa de TI aqui em São Paulo, que ficava fora de São Paulo, ficava acho que em Embu, por ali, e tinha piscina, tinha tudo. Você estava trabalhando, num dado momento, você pensou, você queria dar um relaxamento, você pegava, botava lá seu shortzinho, dava uns mergulhos lá na piscina, ia, tomava um banho, se vestia, voltava a trabalhar, sabe? Coisa assim, né? Essa Altana que eu dei consultoria, por exemplo, eles tinham academia dentro da empresa, né? Então, você, antes da jornada ou depois da jornada, você podia usar a academia, né? Tem empresa que você pode usar a academia a qualquer momento, né? Tinha empresas que você tinha lá sala de jogos, a partir do momento que você cumpriu a sua meta, você podia ir lá para a sala de jogos, jogar bilhar, jogar dominó, o que você quiser, né? Tem um modelo também da Microsoft. A Microsoft, você negocia com o teu chefe um cronograma que você vai entregar de um determinado projeto, e aí acabou, o problema é seu, né? Se você quiser sumir 15 dias, pegar um avião e passar 15 dias na Europa, o problema é seu, desde que naquela data você esteja com o produto pronto, né? Então, são coisas assim que a gente está falando, né? Isso já não é muito novo. Na década de 70, a IBM era líder, tinha 70% do mercado de mainframes, né? E anualmente ela fazia as famosas reuniões de vendas, né? E cada ano era num lugar. Tinha ano que era lá no Havaí, tinha ano que era lá na França. E só iam para essas convenções de vendas quem era, como que se diz? Quem conseguia atingir suas metas, né? Então era um prêmio, né? Em muitos casos você podia levar a tua esposa, tudo. Em alguns segmentos é muito comum as convenções de vendas que não vai mulher. Hoje está mudando porque tem muita mulher no meio do trabalho, né? Mas antigamente você não tinha quase mulher no trabalho. Então o prêmio que dava é quando acabava a reunião, levava todo mundo lá para os prostíbulos da cidade, coisas assim. Então são formas de mimo, são formas de agradar, mas tem mais coisa, né? Geladeira aberta, né? Então no Google Geladeira Aberta não se trata somente de cafezinho, né? Lá você pode almoçar, jantar, petiscar, tal. Eu dei consultoria para uma agência de propaganda que tinha o hábito de distribuir fruta. Então, na verdade, salada de fruta, né? Então, não era bem salada de fruta porque era uma fruta só, né? Mas era um tipo de um cálice com uma fruta cortada, né? Cada dia mudava. O que é hoje? É melancia, né?
Então passava de manhã e passava à tarde, né? Foi um dos melhores projetos que eu tive, porque terceiros também ganhavam uma fruta, né? Então, esse é um outro exemplo. Contato com gênios, no caso da Google, né? O Google facilita você ter contato aí com as maiores cabeças de tecnologia do mundo, né? E isso para um tecnólogo é algo muito importante, né? É, viagem ao futuro, né? Então, você no Google eles têm acesso a tecnologias que vão ser lançadas daqui a 2, 3 anos e quem trabalha lá já tem acesso a tudo isso, né? Então, isso é um prêmio também, né? Uh, suporte tecnológico, né? Você está trabalhando e tem uma equipe à tua disposição para te ajudar em qualquer problema que você tiver. Teu micro travou, você já chama o cara, pode estar na tua casa, na empresa, onde for, e ele vai lá te ajudar. E tem um monte de gente que está lá à disposição para te ajudar a resolver problema, tá? Você está com problema de horário de uma filha, então temos lá uma pessoa que é para resolver problema familiar, outro problema de tecnologia, ou seja, é, você tem uma estrutura para te apoiar para você atingir seus objetivos. Isso te dá um conforto muito grande, né? É, carona grátis lá por lá, mas que não vejo tanta novidade assim, como eles valorizam lá, né? É, algumas empresas estão criando essa possibilidade bastante usual já de você poder levar o teu cachorro para o trabalho, né? Então, você leva lá, você fica com o teu cachorro, cansou, você vai lá brincar um pouco com o teu cachorro. As outras pessoas também aproveitam para brincar com o seu cachorro, né? Tem um outro modelo interessante que eu li um tempo atrás também, que era um caso de... Eles criaram como é que chama quando você deixa creche? Eles montaram uma creche dentro da empresa, né? Então o pessoal ia trabalhar, isso pega mais as mulheres, né? Que ficam mais com a responsabilidade das crianças. Embora hoje é mais dividido, né? Mas a mãe leva as crianças para o trabalho, né? Então ela trabalha no andar de baixo e em cima os filhos ficam lá numa creche brincando, tem um pessoal para cuidar das crianças. De vez em quando, se ela quiser ver, ela sobe a escada lá e vai lá ver a filha se está tudo bem. São coisas que pesam muito, né? Quer dizer, esse conforto, você imagina, esse conforto de uma mãe, sabendo que a filha está lá do lado, está sendo bem tratada, em qualquer momento ela pode ir lá e ver. Quanto vale isso, gente? Não tem preço esse troço, né? É, promoção de bem-estar, que eu falei, ó, poder jogar um bilharzinho enquanto o pessoal está lá, navegar numa internet. É um outro raciocínio, né? Porque até um tempo atrás, se você visse o teu funcionário fazendo alguma coisa que não fosse do trabalho, você já ia lá pegar no pé dele, brigar e tal. O conceito hoje não, é liberdade total, né? Você tem meta, desde que você atinja a meta, você tem liberdade para fazer da forma que você quiser, tá? Apoios que tem filho, eu já acabei de comentar com vocês, né? Então, creche, festinhas e mil coisas, né? Incentivos a atividades físicas, né? Quer dizer, desenvolver campeonatos internos. Eu tinha um cliente que promovia muita corrida, ele contratava essas empresas que organizam corridas aí no Ibirapuera, coisa que o valha, né? Bem estruturado, tudo. E quem quisesse ia lá, se inscrevia e podia fazer a corrida dele lá, tal. Tem outros aí que estimulam ir de bicicleta, coisa do gênero. A questão da academia, que eu acabei de comentar. Então, tem aí uma série de possibilidades e estrutura, né? Porque se você tem uma academia, você tem que ter uma estrutura para depois do cara for usar a academia, ter um lugar para tomar um banho, para trocar de roupa, coisas do gênero, né? Não dá para ter academia e você ficar ter que voltar a trabalhar todo suado lá, que não é muito agradável, né? É, tinha uma empresa que eu li pouco tempo atrás, que ela tinha um escritório e lateral ao escritório tinha uma pista. O pessoal que estava meio cansado podia ir lá andar de bicicleta, coisas do gênero, né?
O tempo para criar, né? Quer dizer, isso é interessante, né? Um dos pilares mais famosos concedido pelo Google é a regra 80-20, que permite que empregados dediquem 20% do expediente para se dedicarem a projetos paralelos que eles acreditam que pode ajudar a empresa, né? Então, projetos pessoais desenvolvidos para a empresa, mas não é aquilo que ele foi contratado, né? Muitos dos produtos, o Google tem centenas de produtos, né? Muitos dos produtos que o Google tem nasceram dessa forma, né? Então, alguém tem uma ideia, tudo geninho, o cara tem uma ideia diferente, sabe? E, e aí ele resolve fazer, né? Então, essa ferramenta mesmo que a gente está tendo o curso é uma dessas ideias, né? O Meet é outra e assim vai, você entende? Gordos benefício pós-morte, né? Quer dizer, se um funcionário ativo, se ele morre, né? O bônus atrelado às ações da empresa é transferido para o cônjuge ou dependentes, né? E pelo seguro de vida, o companheiro também recebe metade do salário do Google, do Gooler, como é chamado quem trabalha no Google, durante 10 anos, sabe? Então, durante 10 anos você garante metade do salário. Então, é um tempo suficiente para você se estruturar completamente, né? Quer dizer, vamos dizer, você é casada com um Guller e de repente ele morre, você tem 10 anos de uma situação financeira tranquila para ir fazer uma faculdade, estruturar uma carreira, tudo mais, para lá na frente poder admitir, encarar tudo isso, sem falar que você tem, fora os 10 anos, os ganhos dessas ações em função das ações do Google, que não deve ser pouco, né? Os benefícios especiais, deixa eu ver, lembrar isso aqui. Outra coisa interessante, né? Quer dizer, você fez parte de uma comunidade, o dia que você sai dessa comunidade, você não está expurgado, né? Você mantém os relacionamentos, né? Você tem acesso, você troca informações e assim por diante, né? Então, folga para além das férias, o Google oferece à sua equipe a opção de tirar 3 meses de licença não remunerada para praticar alguma atividade fora do trabalho, né? Quero fazer um projeto pessoal, tiro 3 meses, vou fazer, está garantida a minha posição e estou tranquilo, né? Então, também é uma liberdade. Aqui que eu comentei lá atrás, de você continuar dentro da rede, deixa eu ver o que é isso aqui. Um consenso entre funcionários do Google é que as pessoas, o negócio, a tecnologia com que eles trabalham é o que motiva a ficar na empresa. Um funcionário escreveu: temos um negócio incrível que nos ajuda a crescer, que os clientes e usuários amam e que nos proporciona maior estabilidade no trabalho. Isso nos fará nenhum de nós rico, entre aspas, né? Mas a relação risco-recompensa é muito boa e sustentável. Então, as pessoas amam trabalhar no Google, amam trabalhar numa Microsoft e brigam até embaixo. Eu tenho uma filha que, se você falar mal da Apple com ela, você vai conquistar uma grande inimiga, né? Então, e ela é só uma usuária, uma cliente Apple. Imagina quem está trabalhando, vivendo lá dentro o dia a dia, né? E só para fechar, então, quer dizer, essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita uns anos atrás, ela é muito interessante, da Towers Perrin fez essa pesquisa, que hoje é a Towers Watson, né? Que são os fatores de atração e retenção. Então, veja que interessante, os principais fatores de atração é imagem e salário, né? Salário cai um pouco em termos de retenção, não retém tanto. Imagem não retém, caiu bastante, tá? Mas você veja que incentivos, desafios e principalmente ambiente, você vê que depois de salário, ambiente é o que mais retém na empresa, né? Quer dizer, e todos esses fatores que a gente falou, a gente está falando de ambiente, né? Então você está trabalhando realmente na retenção, né? Então, ao invés de você dar mais salário, que não vai agregar muita coisa, porque a remuneração do pessoal já é muito, muito boa. Então, é muito mais interessante você
você investir em coisas como a gente viu lá atrás, que você vai estar trabalhando nesta variável e você vai aumentar significativamente o fator de atração, de retenção das pessoas. Veja que ambiente tem mais peso que incentivo dentro, em termos de retenção, tá? Então é isso. Alguma pergunta dessa segunda parte? Não, Algum comentário? A empresa de Tranquilo, vocês dá tudo isso? nem Não. metade. mais um, dá tudo isso mais um pouco, Ah, mais então tá trabalho. bom. Então tá tranquilo. Deixa eu mostrar um pouco a bibliografia que eu usei. Vale aqui alguns comentários. Deixa eu compartilhar. Estão vendo aí? Documento, bibliografia? Uhum. Tá. Bem, esse livro eu já tinha falado para vocês, é um livro muito bom sobre educação à distância. Quem quiser se aprofundar, é um livro muito completo, é um livro, sei lá, deve ter umas 700 páginas. E é um livro, esse Frederick Little, ele é um americano, mas é professor da ECA, da USP, fala bem a nossa linguagem Brasil, né? Esses caras aqui já são lá da Inglaterra, é um livro clássico, também de educação à distância. Esse é da Universidade lá de Santa Catarina. E até aqui, até a Andrea Filatro, toda a parte de educação à distância. Eu dei uma certa atenção porque eu acho que é um campo que está crescendo muito, é um campo que vocês podem crescer muito, é uma grande oportunidade, né? Até esse aqui também do Dryden, tá? Depois, nós temos aqui na aula 2 a quarta revolução industrial. Não sei se vocês já leram, mas vale a pena ler, porque é daqui que cresceu todo esse movimento de revolução industrial, né? Na arquitetura organizacional, o livro mais importante que tem aqui é, com certeza, esse livro aqui de arquitetura organizacional do Nadler, tá? Eu vou comentar, inclusive, com vocês sobre um conceito chamado remuneração dinâmica da Rei, que foi toda baseada nesse livro, né? Tá? Então é muito interessante e vale a pena. Estatística, não tem muito o que comentar. Na parte de avaliação de cargos, esse livro aqui é muito bom, o livro do Pontes, tá? É um livro bem prático, bem operacional. Do que a Venato já é um pouquinho mais conceitual. E eu gosto muito do Marras, tá? Ele tem mais de um livro. Para mim, nesse momento, o melhor autor que nós temos na área de recursos humanos é o Jean-Pierre Marras. Eu gosto muito dele. Na parte de avaliação de sistema de pontos, né, o livro do Matheus é hoje, de longe, o best-seller, tá? Ele é o dono da RH Plus, não sei se vocês conhecem o Matheus. E esse livro é um livro descontinuado, mas vocês conseguem aí nos sebos da vida. É um livro muito, muito, muito bom sobre o sistema de pontos, tá? Muito bom. Plano de cargo salário. Esse é um livro que vocês têm que ler, tá? Pessoas, Desempenho e Salários, do Thomas Flannery.
esse livro, esse Thomas Flannery, ele era o practice leader da Hay Group, ele é um americano, e ele escreveu esse livro, e esse livro foca esse conceito de remuneração dinâmica. A remuneração dinâmica é assim, ela tem 4 modelos de organização, e aí ela define remuneração, sistema de pontos, benefícios, remuneração variável para cada um desses modelos. Tá? Então, é um livro muito interessante. Infelizmente, teve só uma edição em São Paulo, em português. Eles não reeditaram, mas vocês acham esse livro nos sebos da vida. Né? Tem um site, não sei se vocês conhecem, chama Estante Virtual. A Estante Virtual é um site que congrega praticamente todos os sebos do Brasil. Né? Então, se você quiser um livro que em algum sebo aquele livro existir, vai estar catalogado lá na Estante Virtual. Né? E, normalmente os preços são bem interessantes. Tá? Esse é um livro normal. E aqui, dessa nossa aula de hoje, quer dizer, essa parte de competências, esse livro aqui do Joel Dutra é muito bom, é um livro, quase um handbook de competências, ele tem vários autores dentro desse livro e ele foi o organizador do livro, é muito bom esse livro. Tá? Tem um outro aqui também do Joel Dutra, tá? Esse livro de administração é do Hipólito. O Hipólito, que eu comentei com vocês, é o cara desse grupo da USP, expert em remuneração. Tá? O foco dele é muito esse modelo que eu dei para vocês de remuneração por competências. É o foco dele, está muito em cima disso. O Picarelli, né? Nessa questão de remuneração por habilidades e competências, não tem muita literatura sobre isso que a gente discutiu hoje. A Maria Rita Graminha, que tem esse livro, não é minha autora predileta em termos de competência, mas está aí, Brasil, e a gente tem que respeitar a forma dela trabalhar. É uma forma diferente do modelo do Joel Dutra. São 2 caminhos bem diferentes, mas vale a pena os 2. Tá? E esse livro do Perfis de Competências, da Olio, é muito baseado em cima de competências da McBurd da Hay. Né? Então, esse modelo interessante também. Então, basicamente, eu quis passar isso para vocês, quer dizer, então vocês têm aqui uma literatura que está aí, que cobre mais ou menos, de maneira geral, tudo que a gente conversou no dia de hoje. Tá? Eu vou estar compartilhando esse material com vocês. Quero comentar que, junto com esse material, eu vou publicar uma avaliação do curso. Eu vou pedir para vocês responderem, e à medida que eu for recebendo as respostas da avaliação, eu emito o certificado para vocês, tá? Então, foi um prazer compartilhar com vocês, eu estou à disposição, vocês têm aí meu e-mail e tal, se eu puder em algum momento colaborar com vocês de alguma forma, eu sou sempre uma pessoa muito aberta, estou sempre disponível a ajudar, participar, fazer projeto, tirar dúvidas, por aí, tá? Então, agradeço a vocês aí pela paciência, por ter acompanhado esse curso que acabou se alongando muito mais do que necessário, né? Eu não tenho ideia de repetir esse curso, eu acho que foi muito comprido, eu vou quebrar esse curso em alguns cursos, mas eu acho que valeu, tá? Ok, obrigado. Obrigada, Obrigada a você, o curso foi muito bom. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada.
Sucesso para nós. Valeu aí pela dedicação. Realmente, um material muito extenso aí, mas que vai agregar bastante para a gente aí, que está na correria do dia a dia aí. Beleza, gente. Precisar de alguma coisa, estamos às ordens, tá? Obrigado por Valeu. todos vocês aí. Um abraço. Obrigada. Bom fim de Tchau. semana. Gente, Pra Bom você fim de também. semana. Tchau.